Gente, esse foi o segundo exercício que nós fizemos em sala de aula, que vou repetir aqui para aqueles que querem rever ou que querem ver, né, que não foram na aula, tá bom? Pois bem, então de novo, eu sempre ressalto que a gente precisa de ler a questão com atenção. Aqui nós temos 10 gramas de CaCl2 foram dissolvidos em água para formar 200 ml. Então vamos fazer isso aqui, né? Nós temos 200 ml de 10 gramas foram adicionados de CaCl2, ok? E foram dissolvidos, então significa que CaCl2 é solúvel, ok? Para formar uma solução. Depois, em seguida, adicionou-se 300 ml de quê? De uma solução de H2SO4, 0,5 mol por litro, ok? Então isso vai dar o que? 500 ml. 500 ml. Quando ele já deu aqui o KPS, você já pode desconfiar. O que é esse? Seu produto, né? Então provavelmente pode ter formado um sólido aqui de CaSO4. Então vamos cair de novo naquela questão. Nós temos CaCl2 aquoso mais H2SO4 aquoso. Vou colocar aqui para deixar bem claro, e dando Ca o que? SO4 sólido ou solúvel, vamos descobrir, mais HCl, ok? Aquoso, a gente sabe que ele é ácido forte, né? Se a gente quer a equação balanceada, a gente pode fazer Ca2 mais 2Cl menos mais 2H+, não é isso? Mais SO4 2 menos, dando CaSO4 sólido mais 2H+, mais 2Cl menos. Então isso a gente vai cortar aqui, ó, e nós temos lá Ca2 mais SO4 2 menos, dando CaSO4 sólido. Observa que tanto o Ca2 quanto o SO4 2 menos é aquoso, ok? Dando sólido aqui. Então esse é o objetivo. Qual a quantidade de CaSO4 formado em gramas? Então, primeira coisa que nós temos que fazer, nós precisamos de saber o número de moles de Ca2+, o número de moles de SO4 2 menos, ver quem tem excesso, se tem alguém, e a partir então daquele que tem menos, a gente calcula aqui a quantidade de CaSO4, tá? Ou nós podemos usar essa equação aqui, né? Observe que ela está balanceada, essa aqui também está balanceada, qualquer uma das duas vai funcionar. Tá bom? Então a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que transformar 10 gramas em número de moles. Então vamos lá fazer, né? Nós vamos pegar aqui a massa molecular do CaCl2 é igual a, do cálcio eu estou lendo aqui, ó, 40 mais 35,5 vezes 2. Então isso aqui dá 71 com mais 40, 111 gramas por mol. Ok? Pois bem, então o número de moles de CaCl2 é igual a 10 gramas dividido por 111 gramas por mol. Corta grama com grama, o mol está dividindo, passa multiplicando, então nós temos aqui 10, 1, 2, 3, divide, 0,09 moles. Bom, e o número de moles de
SO4. Olha, o número de moles de CaSO4 é diferente. Eu tenho a concentração, não de H2SO4, né? Nós temos a concentração, que é 0,5 mol por litro, e temos 0,3 litros. Então isso, 0,3 de 0,5 é 0,15, né, moles. Então observe, eu tenho 0,09 mol de CaCl2, 0,15 de H2SO4. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui e colocar 1 mol de CaCl2 me dá, eu preciso de 1 mol de H2SO4. Então, se eu tenho 0,09 é X, X aqui é 0,09. Então, sobrou quanto? 0,15 menos 0,09 é 0,06 moles de H2SO4. Ok? Não vamos esquecer esse número, que lá na frente nós vamos precisar dele. E vamos só nos ater aqui à letra A da questão, que vai nos dizer o seguinte. Ora, agora eu posso fazer 1 mol de CaCl2, né, porque sobrou ácido sulfúrico. Então eu produzo 1 mol de CaSO4. Então se eu tenho 0,09 é X, X é igual a 0,09 moles. Tá certo? Pois bem, então agora com isso eu tenho agora, eu preciso de quê? Eu tenho quanto que eu produzi. Então agora eu posso pegar aqui esse CaSO4, vai ser igual 40 mais 32 mais 16 vezes 4. E aí, deixa eu ver se eu tenho isso aqui fácil. Não tem, vou ter que fazer. Então é 40, 32 mais 16 vezes 4, 64, mais. Então isso é 136 gramas por mol. Olha que bonito. Então a massa de CaSO4 produzida é igual a quanto? 0,09 vezes 136, que é 0,09 vezes 12,24 gramas. Ok? Então vamos só guardar aqui algumas dessas questões, né? Então olha, eu quero que vocês guardem esses valores aqui, ó. Nós sobrou isso aqui de ácido sulfúrico, né? E claro que a quantidade produzida foi 0,09 de CaSO4, então consumido de CaCl2 foi isso, certo? Então vamos para a próxima. A próxima questão é a seguinte, né? Qual a quantidade de Ca2+ dissolvido em equilíbrio com o sólido? Olha, para responder esta questão, o que nós vamos fazer? Nós vamos inicialmente pegar o KPS. Bom, gente, nós tínhamos lá o sólido, lá no volume, o sólido aqui, né, 500 ml. E nós temos o sólido aqui de CaSO4. E existe um equilíbrio aqui dinâmico, formando Ca2+ mais SO4 2-, certo? Mas lembre-se, qual a concentração de CaSO4 que sobrou aqui? Ora, que sobrou foi 0,06 moles. Né? Desculpa, não é a concentração, número de moles, 0,06 moles. Então eu preciso saber qual que é a concentração de SO4 2-, né? Que é 0,06 dividido por 0,5 litros. Então isso é 0,12 mol por litro.
Então nós temos uma concentração aqui de SO4 2- de no mínimo 0,12 mol por litro. Aí a pergunta, qual que é a concentração de Ca2+? Ora, para isso nós vamos usar o conceito de KPS. Eu tenho CaSO4 sólido, que vai se dissolver em Ca2+ aquoso, mais SO4 2- aquoso. Mas não se esqueça de que o nosso KPS é igual a concentração de Ca2+ vezes a concentração de SO4 2-. No início, o que eu tenho no início? No início, eu tenho 0. Vamos imaginar que eu botei o CaSO4, o sólido, na solução, porque o equilíbrio é o mesmo, como antes como depois. E a solução tem SO4 2- nessa ordem, 0,12. Então no início eu vou colocar como 0 e aqui 0,12. É só uma forma de raciocinar. No equilíbrio, eu vou ter lá o 1 menos x, x de SO2+, mais 0,12 mais x. Tá? Qual que é a aproximação para facilitar a minha vida? Eu vou fazer que isso aqui, ó, depois a gente testa. Isso aqui é aproximadamente 0,12. Se eu fizer isso, então eu tenho KPS é igual, Ca2+ é x vezes 0,12. Tá certo? Então a concentração de x vai ser, que é a concentração de Ca2+, vai ser igual a KPS é 9,1 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,12. Então 9,1 é a menos 6,12 divide, eu vou ter 7,5 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então observa bem que essa aproximação aqui é razoável. 0,12 mais 7,5 vezes 10 a menos 5 é 0,120000 alguma coisa. Então essa aproximação está muito boa, tá? Caso alguém queira fazer para ter certeza, basta botar o 0,12 mais x aqui no lugar do 0,12. Você vai cair aqui numa equação de segundo grau, resolvê-la, você vai ver que o x vai ser ligeiramente diferente de 7,5 aqui. Tá? Então isso não justifica a gente fazer essa mudança. Vamos fazer agora a letra C. Então a letra C, ele pede agora o pH. Então essa aqui foi o resultado da letra B, 7,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Agora, qual que é o pH? Ora, para isso a gente tem que lembrar lá na equação anterior que nós temos que a equação nos diz o seguinte: para 1 mol de CaCl2 eu produzo 2 moles de HCl. Ora, se eu consumir 0,09 x, x é igual a 0,18 moles de HCl. Então a concentração de HCl é igual a 0,18 dividido por 0,5. Então isso é 0,36 mol por litro. Mas não podemos esquecer que nós temos o SO4 que vem do ácido sulfúrico. Não é todo o SO4, mas nesse caso ele veio do ácido sulfúrico. Quanto que sobrou? Olha, a concentração de ácido sulfúrico lá na questão anterior está aqui, ó, 0,12 mol por litro. Certo? Olha, então a concentração de H2SO4
como para cada 1 mol de SO4 eu tenho 1 mol de H2SO4, então isso aqui é 0,12 mol por litro, tá? Se a gente fizer uma continha simples, né, ou a gente pode fazer aqui de várias maneiras, tá? Uma das maneiras é o seguinte: quanto de H+ que eu vou ter? Bom, a concentração de H+ que eu vou ter, se eu pegar aqui na forma de 1 litro, né, eu teria 0,31 mais 0,12, só que veja, para cada 1 mol de H2SO4 me gera 2 de H+, então é 0,12 vezes 2, isso dá 0,24, 0,24 mais 0,31, isso, eu vou ter 0,55 mol por litro, tá? Essa conta eu posso fazer assim, assumindo que eu estou com 1 litro, né? Depois eu vou ter que dividir. Se você quiser fazer também a somatória da quantos moles de H+ provenientes do HCl, seria 0,18 mais 0,06 vezes 2 dá 0,12, né? Então dá 0,30, e depois a gente divide por 5, né? Isso daria exatamente a mesma coisa, tá bom? Pois bem, aí o que nós temos? Nós temos 0,5 mol por litro, lembrando que pH é igual a menos aqui é 36, não, então aqui deu 0,6, desculpe os erros de hoje. Então pH é menos log da concentração de H+, então eu tenho 0,6 log, eu vou tirar troca de sinal, então é 0,22, então o pH da solução é 0,22. Gente, uma coisa importante da gente ter e visualizar é o seguinte: se você olhar a equação iônica, né, deste problema, ele é Ca2+ mais SO4 2-, dando CaSO4. A equação iônica envolve H+? Não. Então a concentração de ácido antes quanto depois deve permanecer. Observa que se vocês forem aqui, e pegar quanto de ácido que tinha no início, quanto que ácido que você tem? 0,5 mol por litro, tá certo? Vezes 2, aqui, 0,5 vezes 300 ml, não é? Você vai ter concentração início, nós temos a concentração de H2SO4 é 0,5 mol por litro vezes 0,3 litros, tá? Eu estou fazendo isso só para mostrar para vocês que tanto faz. Eu vou achar 0,15, ok? Moles, né? Se eu multiplicar por 2, então o número de moles de H+ vai ser 0,15 vezes 2, que dá 0,30. Observe que aqui desculpa aqui, né? Isso aqui não é concentração, é um número de moles. E por fim, então isso aqui vai ser 0,30. Então a concentração aí sim de H+ vai ser igual a 0,30 dividido por 0,5, que dá exatamente 0,6 moles por litro. Tá claro, gente? O que eu quero mostrar com isso? Observa que ou eu fiz
nós fizemos a reação e calculamos no final o ácido sulfúrico produzido e o HCl produzido e calculamos a concentração de H+, que deu 0,60 aqui, né? Ou nós temos que que deu exatamente aqui, 0,60, só para deixar claro. Ou se você pegasse a quantidade de ácido no início, também você vai chegar em 0,60, o mesmo valor. Por que isso? Isso se dá porque a equação iônica da reação não envolve H+. Observa lá que você consome ácido sulfúrico lá na equação molecular e produz HCl nas mesmas proporções. Tá certo? De tal forma que a concentração de H+ é permanente. Então, o pH no início era 0,22, no final também 0,22. Tá certo? É isso aí, gente. Obrigado.